de Jó no final do seu livro. Um discurso último, pequeno, conciso e objetivo. E o que Jó diz? Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Então podes me afligir, então podes me tratar assim ou tratar assim, fazer isso ou fazer aquilo. E não só tudo pode, não só onipotência e soberania de Deus, mas propósito. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas ou altas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Não há mais o responderás. Porque Jó não está mais arguindo Deus. Não é mais eu perguntarei e tu me responderás. É eu perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, ou eu havia ouvido de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. Irmãos, essa palavra abomino é usada 76 vezes no hebraico do Velho Testamento. 25 vezes significa desprezo. Eu me abomino, desprezo. Mas mais uma coisa, agora não apenas linguística, perceba algo mais aqui. A palavra abominação tem uma relação direta com idolatria. Porque idolatria é abominação ao Senhor, culto de ídolos. Então quando Jó está dizendo, eu me abomino, parece que a linguagem é bem clara. Aquela que nós lemos na oração daquele puritano. Eu sou, por natureza, um idólatra. Eu me abomino. E eu me arrependo. Agora nós encontramos a palavra-chave dessa hora. Por que esse discurso de Jó não veio depois do primeiro redemoinho? Porque após o primeiro redemoinho, ele disse, sou vil, sou indigno, ponho a mão na minha boca. Mas depois do segundo redemoinho, ele entendeu muito bem a palavra do Senhor. E esse entendeu não é intelectual, é entendimento espiritual. Ele foi confrontado com a palavra de Deus na presença de Deus. Irmãos, mesmo a palavra de Deus seria insuficiente para produzir em nós o que Deus a designou para produzir, se a sua palavra não nos conduzisse a Ele próprio. Então Jó não apenas recebeu uma instrução sobre o Leviatã, e entendeu claramente que Deus estava usando o Leviatã para falar dele. Que ele era o orgulhoso, que ele era aquele que tinha a carcaça dobrada. Mas mais que isso, a palavra de Deus trouxe Jó à presença de Deus. E diante da presença de Deus é só isso que ele tem a dizer. Antes eu ouvia de ti, mas agora meus olhos te veem. Jó não apenas ouviu uma palavra que penetrou seu coração, Jó viu a pessoa de seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Assim como nosso Senhor antecipou a expectativa de Marta, porque Ele é a ressurreição e a vida, e o mesmo ontem, hoje e para sempre, também aqui Deus antecipou a expectativa de Jó. Jó não ia vê-lo quando sua carne fosse revestida de pele, e num dia futuro, que o seu Redentor, porque o seu Redentor vive. Jó iria vê-lo ainda no monte de lixo, com seu corpo ferido, na mesma condição externa, mas agora os meus olhos viram o rei, na linguagem de Isaías. Então a palavra de Deus conduziu Jó à presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma hora particular da história da igreja, que antecede a vinda do nosso Senhor, em que há dois perigos que têm atuado de forma gravíssima
no seio da igreja. Por um lado, libertinagem, perda de limites e princípios e divisão da santidade de Deus. Sem entrar nos detalhes, esse é um grande inimigo que tem assolado a igreja do Senhor nos nossos dias. Libertinagem. Jovens sem princípios. Namoros, relacionamentos sem princípios. Libertinagem. Mas há uma contraparte. Intelectualismo. Vivemos dias em que também temos sido assolados pelo perigo do intelectualismo. Como se conhecer a Bíblia por si mesmo fosse tudo. Nós deixamos de compreender o propósito da Bíblia, o propósito da palavra de Deus, que sai de sua boca, e o propósito de sua palavra escrita, que saiu da sua boca, é conduzir-nos à presença de Deus. De tal forma que nós podemos escrutinar a palavra de Deus e não nos achegarmos à presença de Deus. Houve um teólogo dentre esses chamados liberais, viveu na mesma época. E ele era um professor erudito de teologia. E quando ele partiu, a sua esposa foi ao seu escritório e achou na sua gaveta material de estudo bíblico e revistas de pornografia. Então, ela escreveu uma nota após a sua partida. E ela deu o título a esta nota: O pastor que vocês amaram e o homem que eu conheci. Ele era um erudito bíblico, mas a palavra não o conduziu à presença do Senhor.